Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi trazer para vocês uma entrevista que eu vi 10 anos atrás sobre o caso Bebedouro. E essa entrevista ela foi dada pelo protagonista, que era o soldado José Antônio, e ele foi abduzido durante uma pescaria que ele fazia próximo de uma lagoa. Ele estava à beira de uma lagoa, escutou um barulho, ele recebeu aquele feixe de luz, ficou paralisado e foi abduzido. E a abdução dele é muito interessante, e aqui a gente vai ter a oportunidade de ver o caso pela própria voz dele, né? Então ele foi investigado, né, e registrado pelo ufólogo Alberto Francisco do Carmo, que era ufólogo e artista plástico. O Alberto Francisco, ele fez parte do Cicoane, junto com que foi fundado, né, pelo Úvio Brant Aleixo. E o Alberto, enquanto artista plástico, ele trouxe algumas novidades para a ufologia, que uma delas foi a elaboração do objeto pela mão do próprio protagonista. Então, quando uma pessoa ele ia registrar um relato, ele levava massinha de modelar, argila e uns outros materiais que a pessoa pudesse literalmente modelar o que ela viu, né? Então era um tipo de retrato falado diretamente pela mão da pessoa. E o Úvio, que era um psicólogo, ele trouxe algumas novidades para a ufologia também, como o retrato falado do ser, né, do alienígena, que era visto pelas testemunhas. Então os dois, né, fizeram uma dobradinha assim, ali em meados dos anos 60, que foi de grande enriquecimento para a ufologia, para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Esses expoentes tiveram que trazer, né, a sua capacidade técnica, as suas habilidades, né, da área de formação de cada um, para enriquecer a nossa ufologia brasileira, tá? Então, sem mais delongas, eu vou deixar aqui o episódio de hoje, né? O Alberto, ele faz a condução ali da investigação. É legal para vocês verem também como que é feita uma interrogação de um entrevistado, né? Como que você consegue fazer um questionário, digamos assim, para levantar os dados daquela abdução, daquele relato da pessoa, como forma de conversa, sempre ser uma coisa arbitrária e forçosa, como a gente infelizmente vê em muitos núcleos de ufologia por aí, tá? Que eles praticamente obrigam a pessoa a depor, ameaçam. Isso não se faz, tá? Com ser humano nenhum, e muito menos com uma pessoa que passou por uma situação fragilizada, né? E ela tem medo ou vergonha de relatar o que ela viu, tá? Então, é uma aula de como se entrevista uma pessoa, de como se trata uma pessoa que passou por uma situação traumática, e eu achei interessante justamente por isso trazer esse episódio, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a audiência, muito obrigado pelos comentários. Queria agradecer principalmente os comentários do último episódio, dos Mistérios nos Céus de Lavras, né, que foi o episódio 75. O usuário com o nome de Celulândia comentou: muito bom, não conhecia esse caso. O Celulândia, muito obrigado pelo comentário, tá? Cris Gardano, grande abraço, meu amigo. Comenta, né? Que belo relato contado com maestria pelo Morgan. Nessa época, o povo tinha a repressão, né, do exército, apesar de ser em plena ditadura. Então, o relato ainda veio. Então, Cris, muito obrigado, cara. E imagina, maestria nada. Tô aqui aprendendo um episódio cada vez, a cada dia. Obrigadão. Meu amigo Vinícius Martins, Vini, do podcast O Contato, ele comenta: caso interessante, não conhecia. Um outro caso que temos com nave ficando em pé é o avistamento do Coronel Holanda na Operação Prato. Parabéns, meu calo, pelo episódio. Pô, Vini, brigadão, cara. Realmente, do caso do Coronel Holanda, né, aquele OVNI de mais de 100 metros, né, que ele observou em primeira mão. Então, realmente, tem um outro perfil de OVNI aí, com esse comportamento, que até então não estava sendo linkado, né, as coisas não estavam sendo devidamente conectadas. Mas, realmente, e se a gente pesquisar mais um pouquinho, eu acredito que a gente consegue encontrar outros, tá? Então, Vini, muito obrigado, meu amigo, abração. O Rodrigão de Macaé. Ô, Rodrigo, muito obrigado também pela presença. Ele comenta: nessa região sul, centro-oeste de Minas, que são áreas próximas ali, né, beira de represas, tem muitos casos antigos. Ele lembra de ouvir esses casos vagamente. Obrigado pelo conteúdo. Imagina, Rodrigo. Inclusive, foi um comentário dele em uma live que eu tive a ideia de fazer essa pesquisa, tá? Então, muito obrigado, viu, Rodrigo? E o Mário César comenta também: boa noite, obrigado pelo conteúdo. Imagina, obrigado pela audiência, Mário. Valeu demais.
Gente, então vamos lá. Aproveitem o episódio, tá? Aprendam o que puder. E o que achar que não é interessante, descartem. Mas eu acredito que dá para absorver um pouquinho de conteúdo legal aprendendo com quem começou a fazer ufologia no Brasil. Beleza? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu! Bom, nós estamos aqui no bairro Floramar e, para nossa alegria, nós estamos reencontrando aqui um velho conhecido nosso, nosso querido José Antônio da Silva. Né? José Antônio, você sabe que nós tivemos, só que nós estamos aqui mostrando a figura do José Antônio, até uma foto muito retocada, né? Que foi feita branco e preto, né? Depois pintada à mão, né? Existe uma fotografia dessa colorida, mas agora a gente não pode. Esses eram os trajes que o José Antônio estava quando ele foi sequestrado, né? E uma coisa que eu não sabia, José Antônio, é que o tal rosário que você estava usando era muito grande, né? A irmã lá onde nós estávamos, me deu, então você fazia uso, até sumiu. Sumiu, mas toda a vida eu reportei rezar um texto, dois, toda a tarde, toda a vida. Rezava 2 textos? 2, 3, toda a vida eu rezei, rezo até hoje. Você é um católico? Graças a Deus. Né? E eu acredito muito em Deus, sem Deus já não é nada, né? Eu penso assim, agora cada um tem direito de pensar o contrário. Eu, para mim, primeiro Deus, depois. E pelo jeito, lá na tua aventura, se não fosse Deus, né? Não tinha, eu não acredito que voltaria, né? Não, né? Não, eu não acredito. José Antônio, uma coisa que ficou muito. Bom, eu conheço a aventura de trás para diante, né? Certo. Então vamos ver se eu consigo fazer um resumo. Né? Você resolveu tirar uma folga, né? Foi lá para aquele poço, né? Na verdade é um poço, né? Fidalgo. Alagoas de Itateus. Pertinho do sítio do Coronel Aristides, não foi? Isso mesmo. Exatamente? Ainda tem lá até hoje, Alagoas. E seria assim de tarde, né? Foi à tarde. Uma tarde de domingo. Você não chegou a armar a barraca? Eu cheguei lá, foi sábado, né? Já estava arrumando para vir embora. Ah, você já estava arrumando para vir embora? Eu cheguei lá sábado e eu vim embora à tarde. Ia. Eu vim, mas foi para outro lugar, né? Foi para outro lugar. Eu não vinha, fui. Mas você não ia? Você ainda se lembra dos primeiros instantes da visão deles? Quer dizer, que você viu, né? Não, primeiro, pelo que eu sei, você escutou, acho que uma zoeirinha no capim, capim na valha. Uma zoeirinha pro lado da estrada, né? Zoeirinha pro lado da estrada. Logo que eu virei e olhei, eu vi aquele baixinho. Aí, quer dizer, assustei, mas não tinha onde sair. Porque na minha frente só tinha água na lagoa. Certo jeito, eu corri, não tinha se eu corresse, eu corri pro ladeiro. Aí estava cercado. Estava cercado. Aí eu fiquei quieto, logo que eu virei assim, pra ele, vi um raio de luz, a minha perna pegou tudo ligado, endureceu, o joelho ao chão. Você se lembra até hoje da sensação do formigamento? Como é que era? Era parecido com alguma coisa que você um dia viesse a ter? Mas quando eu saio com uma dormência assim, né? Parecido com uma cãibra? Uma cãibra muito forte, aí depois ficou dormindo, aí aqui pra baixo, aí foi que eu tinha cortado. Aí pra baixo não senti mais dor, não. Só do joelho pra cima. Mesmo quando uma cama, um formigamento muito forte. Igual dá até hoje, minha vez a pressão também alta, dá até hoje. É parecido com... só que é mais forte. Mas naquela época você não tinha isso? Não. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 24 anos. Eu tô com 62. Então na época não tinha aquilo, não. Era normal, tranquilo. Inclusive a perna ficou mais curta, não sei se é através disso, 4 centímetros. Ficou mais curta, 4 centímetros? A perna mais curta, 4 centímetros, e não era, né? Eu não sei se é através disso, o que é, mas não era mais curta, inclusive. Eu fiz exame, ela era normal, de 3 para 9, eu fiz era normal, de 9 para 12 para me regajar, o médico constatou que ela estava mais curta, 4 centímetros, e ela não era mais curta.
Agora, através de que, eu não sei se ela ficou mais curta. Ela é mais curta 4 centímetros. Quer dizer, às vezes, não sei se é através daquela luz do fumegamento, mas ela ficou mais curta e mais fina. Quando eu fico em pé, fica assim, até mais. Quer dizer que quando você vai ficar de pé, você não pode firmar nos 2 pés sem ficar torto. Não consigo, não. Inclusive, se eu andar, eu posso andar o dia inteiro, mas parado, ou deitado, ou sentado. Eu prefiro ficar deitado ou andando. Eu não aguento ficar em pé parado. Porque é muito, eu sinto mais cansado. Agora andar, eu posso andar o dia inteiro, não atrapalha nada, não. Eu gosto ou deitado ou sentado. Eu deitado ou andando. Sentado eu não gosto de ficar muito sentado, não. Qual que é a perna mais atingida? É a esquerda. A esquerda. Se eu comer ficar em pé, eu fico com as pernas mais abertas para equilibrar o peso. Eu quer dizer, se a entrevista aquilo, eu não sei, mas quer dizer, não era mais a prova que eu fiz. Agora, exame, quando fui fazer de 9 para 12, começa. O que é de 9 para 12? Que quando a gente está na polícia, você faz exame para entrar na polícia, quando faz 3 anos, você faz de novo todos os exames, para 6, e de 6 você vai fazer para 9, de 9 você vai fazer para 12 anos. Quer dizer, com isso os caras estão normal. Depois foi fazer, ela, por causa era mais curta, se ela era mais curta, ela foi eu aqui, que eu não tinha mais curta. E ela não era mais curta mesmo. Quer dizer que você ficou com uma sequelazinha. Fiquei, sequela tem no cabelo. E até hoje comigo. Este lado também, que é a esquerda, eu sinto sempre uma dormência aqui. Tem dia que eu fico até assim. E foi depois do... Foi depois, antes eu não tinha também. Mas eu não ligo com isso, não. Porque tá bom demais. Mas constata que tem. Tem, e não tinha. E é só desse lado também. Outra coisa, Zé, naturalmente sua história, eu vou fazer uma espécie tipo do fim pro princípio, porque tem umas coisas que eu fiquei sabendo, e uma das coisas foi que te aposentaram em razão disso. Quer dizer, não, que as minhas pernas estavam mais curtas, eles iam me aposentar com 10 anos só. Eu não aceitei, que não podia aceitar, quer dizer, eu era normal, porque eu ia assinar uma aposentadoria de 10 dias no mês. Aí não quis assinar. Aí depois o coronel falou, mas não tem jeito de arrumar a aposentadoria e entregar para você. Eu falei, se tem ou não tem, eu continuo trabalhando, eu não estou pedindo para aposentar. Não está querendo me aposentar, eu sei. Aí, a moça não tem questão de trabalhar, então eu falei, se eu não tenho, então você se vira. Eu pelo menos, fico aqui trabalhando, agora a sociedade que eu não tenho, você não pode trabalhar, tal. Mas por que eles diziam que você não podia trabalhar? Porque no quartel você embola muitas coisas, depois quando você esquece, todo mundo fica perguntando as coisas, eu falei, eu não sou culpado. Agora, quer dizer, eu não vou assinar, inclusive fizeram a aposentadoria com 10 dias, quando fui assinar aqui, eu olhei e falei, não, eu vou assinar isso não. Como eu vou assinar? Porque eu só ganho 30 dias no mês, não está dando para minha despesa. Como é que eu vou ganhar 10 dias, vai dar? Ele, o coronel Sérgio era muito amigo meu, eu falei, não, vamos ver isso aí. Aí, você não vai fazer, eu vou assinar não, para quê? Eu não vou assinar 10 dias, não, pois 30 dias não dá, eu falei, não, só tem jeito de entregar para você, se aposentar você como doido, eu falei, que aposento como doido? Se vocês acham que eu estou doido, então, vocês fazem o melhor. Quer dizer que isso te acarretou um preconceito? Acarretou, prova, tanto que aqui, fez a aposentadoria com 10 dias, eu não quis assinar. Então me acarretou isso aí, mas eu não me preocupo com isso, não. Quem foram as pessoas que te pressionaram, vamos dizer assim, claramente, te pressionaram para você ser aposentado? Lá na JMS, lá no Hospital Militar. O que é JMS? Lá onde a gente faz exame. Junta Militar de Saúde? Então eu falei, não, eu não vou assinar não, porque isso aí não resolve meu problema, não. Aí o coronel falou, não, calma, Zé Antônio, vamos arrumar um jeito. Eu falei, não, até o coronel Sérgio, é muito amigo meu, eu falei, não. Eu fico trabalhar, mas não aposentar. Com 10 dias, o que eu vou fazer com 10 dias no mês? Se eu ganhava a comparação aí, R$600, eu ia ganhar 200. Comparação. Então eu falei, isso não resolve meu problema, tem meus irmãos para cuidar, tem minha obrigação, então quer dizer, vai piorar mais meu problema. Você era casado? Eu era solteiro, mas eu tinha meus irmãos que cuidavam junto para mim. Era 11 irmãos. 11 irmãos? 11 irmãos. Então, como é que, se eu trabalhava dia e noite lá, nas horas de folga eu furava a cisterna, aqui ó, a prova tem uma lata da minha boca, e cisterna para gerar o dinheiro, e os 30 dias. Se eu aposentasse com 10 dias, o que eu ia fazer?
Quer dizer que seu ofício, o bico que você fazia, como todo militar que ganha pouco, Furar cisterna. furar cisterna. Naquela época que não Era a tinha... sua especialidade. Onde não tinha outro, e ganhava bem na época como serviço pesado, mas era um serviço ganhava bem, que a gente cobrava por metro, então eu era bom para furar buraco, furar 3, 4 metros por dia. Então eu ganhava bem dinheiro, nem minha prova ali, ó, que é cunhado É meu. até hoje. Então quer dizer, Buraco, mas nós assim. eu na hora de folga eu fazia isso. Agora eu ia aposentar com 10 dias, como é que eu ia fazer? Só furar buraco não ia dar para tratar dos irmãos, não. Então na época eu fui pressionado mesmo para aposentar. Quer dizer que o caso do sequestro do disco voador Só deu problema. só deu problema Para mim foi. Quer dizer, eu não tenho isso como problema sério, mas foi problema para mim. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, é porque nós, o Alcibiades Schmitz, você deve conhecer, biólogo, o professor Ângelo, você conheceu? O professor Ângelo Leodoro, conheceu? E nós e outros caras da PM, na época, nós acampamos no mesmo lugar, lá, e você soube que nós vimos coisas lá. Eu soube na época, vocês viram mesmo. Vimos. Então aquilo é uma coisa que eu acho estranha, porque um pesquisador já antigo, Certo. junto com gente da polícia, não é? Nós vamos para lá, para o lugar onde você viu, né? Vimos, claro, não fomos sequestrados, Mas viu. mas vimos, Certo. né? Então, depois disso, ainda veio preconceito para cima de você? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Quer dizer, o único da Polícia Militar que deu apoio total foi o Coronel Sérgio. Esse me deu apoio total. Que era o coronel? Sérgio. Ele me levou para casa dele, fiquei lá com ele muito tempo. O único, ele me deu muito apoio. Você falou que fez exame em São Paulo na Força Aérea, não foi? Foi. Até eu mandou um tenente comigo, fomos daqui para lá, ficamos lá. Agora, uma coisa que eu vi, porque eu estive no QG da Força Aérea, eu realmente vi que eles estavam querendo te classificar como pessoa demente. Né? Legal. Aí eu falei com eles, não se trata porque outras pessoas já viram, inclusive nós, e nós descobrimos 2 casos dos barbudinhos invocados, não é? Entendeu? Inclusive uma coisa que eu lembro, você chegou a saber de um cara lá que trabalhava no caseiro, que trabalhava no sítio do Coronel Aristides, que falou que era cubano invadindo o Brasil, que era barbudo? Foi, eu lembro. Então eles acham que eu sou um doido, mas eu sei da minha vida. Se todo mundo for doido igual eu, o Brasil está bem melhor. Já valeu a entrevista ela, não valeu? Já valeu. Hã? Já valeu. Eu, por exemplo, sou um simples soldado, aposentado, ganho micharia, mas eu vivo bem com a minha micharia, não troco o cara, o coronel que ganha muito, que não tem a vida que eu tenho. Então você casou quando? Eu casei logo uns 2 anos. 72. Quer dizer, a coisa aconteceu em 69, você casou em 72. Quase uns 3 anos. Uns 3 anos. 71. Isso, né? E aí foram quantos filhos? 6 filhos, 5 homens e uma moça. Todos normais? Graças a Deus. Eles têm a vez igual esse papai da mãe, diz que tem um negócio no sangue dele que eu tenho. Isso não importa, não. Isso aí o sangue não importa, não. Mas o que é isso? Mas disse que eu tomei um líquido lá verde amargo, o médico meu lá de São Paulo falou que aquele líquido estava no meu sangue, não era reconhecido aqui. Então uma vez o saiu com meio sangue mesmo com uma coisinha. Espera aí, essa eu não sabia desse detalhe não. Os médicos de São Paulo detectavam que eu tinha um produto no meu sangue que não era reconhecido. Às vezes é aquele líquido verde amargo que eu tomei lá. Quer dizer, como é que o outro lá em São Paulo, esses marcas tá doido. Eu falei, é muito simples. Vamos lá onde é que o aparelho me largou. Quando eu voltei assim, tinha uma égua castanha da orelha quebrada com uma podinha. Na beirada do riacho. Uma égua castanha com uma podinha. Quem é podinha? Filha da égua. Potrinha? Igual, vamos lá a égua lá.
E se fosse mentira e fosse doido, o doido ia saber daquilo lá de Vitória? Claro que não. E eu ia saber que tinha essa égua lá no bar, onde eu acendi o fogo, que eu fui ter os peixes para comer. Então esse cara, aí quando foi em Vitória, que eles contatou, esse cara meio cabreiro comigo, que viu que não era mentira. Eles foram com você lá? Foram, que não tinha outra saída, que disse que eu estava doido, que eu não sei o que tem. Eu falei, não, é muito simples, eu sou um doido que sei ir lá. Aqui no quilômetro 32. 32. Foi eu, um doido. 32, isso mesmo. Foi um doido que sabe onde é que ficou, onde é que fez. O pai tem uma égua da castanha das duas, orelha quebrada com uma cordinha. Vamos lá, ué. Aí, quer dizer, daqui pra cá, ele fica meio cabreiro comigo. Eu falei, eu sou um doido, não sei o que estou fazendo. Ah, mas então, esse ficar meio um doido que sabe. Eu falei, e outro, onde eu parei para pegar o trem, o cara me deu as laranjas, eu casquei e chupei lá, pombar no cara. O cara por esse moço passou comigo outro dia, pegou o trem aqui. Isso aonde? Você pegou, não? Colatina. Colatina. O doido sabia o que o cara tinha dado uma laranja para tascar, o doido sabia onde tinha pegado o trem, o doido sabia, hoje eu não lembro o tanto de dinheiro que eu tinha no bolso, o doido sabia que quanto tinha no bolso, quanto que a passagem de trem até aqui em Belo Horizonte, como é que o doido sabia tudo? É? Ótimo. Então quer dizer, graças a depois me largaram em paz, depois eu aposentei, eles acharam que eu tinha morrido, fui para a roça, fiquei lá uns 4 anos. Você ficou aonde? Fiquei em Terumirim. Como é que é? Terumirim, de meio Caratinga e Valadares. Tarumirim? É. Entre Caratinga e Valadares. Um arraialzinho que chama Alto Feroz. E o que você fazia lá? Eu mexia com a criação, mexia com... Criação de cavalo, bezerro. Acho que essa sempre você gostou. Não, tá ali, a égua criou ontem ali, tá ali, ó. Ah, é mesmo? Nunca porque tem uma égua com uma podinha, tá no porão, tá ali, ó. Tem um cavalo lá embaixo, vou de manhã de tarde, tá dentro, tem outras éguas lá embaixo. O dia que eu já gostava de animal, depois aconteceu isso, essa égua lá nessa época, que a primeira coisa que eu vi, que eu vi que estava aqui na terra, essa égua, então eu nunca esqueci. Prova eu não fico sem animal, enquanto tiver vivo, é trabalho, forte castigo. Quer dizer que você ficou mais ligado à figura dos cavalos? É que a primeira coisa que eu vi... A primeira coisa que você viu foi quando você... a égua bastante com a coisa. Então eu nunca fiquei sem animal depois dessa égua. Aquilo te marcou, então? Marcou, não vi ninguém vivo, ninguém, nada. 1% que eu vi foi aquela época, pôzinha. Então aquilo marcou. Agora eu queria te falar uma coisa. Vamos voltar. Hoje eu tô pegando detalhes do Bifu. Quanto mais, para a coisa que você teve mais dificuldade de falar conosco, parece que você tinha um segredo, que você parece que você estava naquele aperto lá dentro do salão. Os 4 cadáveres mortos em cima do lado esquerdo. Não é? Como é que era a história? Como é que eles eram os cadáveres? Os cadáveres é gente aqui mesmo. Sei, mas como é que eles eram? Você me falou. Agora no momento não estou lembrado. Eu acho que tinha um moreno e um preto. Tinha um moreno, tinha um preto e tinha mais claro. 2 claros. Né? Era 2 claros? Eu acho. Eram 4 cadáveres. Era 4. Você falou um preto, moreno e 2 claros. Né? E outra coisa, eles não tinham aparência cadavérica? Não, era novo, era velho. Não, estou falando, você estava branquela, fez cadáver? Não parecia que se tivesse, parecia gente normal, parecia até dormindo. Parecia que estava dormindo. Mas se estava, né, não posso falar que estava, não estava. Parecia que era... Não mexeu? Não, parecia que estava morto, não. Eu pensei logo que eu também deve vir aquela fila de lá, né? Eu me lembro que você falou comigo, eu vou encarar o quinto. Eu pensei, olha, que eu tenho 4 mais um, mas não baterá nada não, né? Então, outra coisa que ficou bom interessante naquela entrevista é que na hora que você estava naquele aperto, você teve uma aparição de uma figura que apareceu. Agora quero me perguntar o seguinte, você teve essa aparição antes ou depois de beber o tal líquido verde? Depois de beber. Foi depois do líquido. Foi depois que você bebeu o líquido verde? E que te levantou as forças? Foi. Bom. Esse líquido, tenta lembrar, vamos dizer, ali nós temos uma cozinha no lugar. Imagina o que misturava, dava um sabor parecido.
Era amargo. Muito amargo? Muito amargo. Nunca esqueci disso. Não. Esses detalhes nunca esqueci. Tem dia que eu durmo, acordo e ainda lembro até hoje. Gosto ruim. Amargo mesmo. Muito amargo. Não tinha nada assim, só ácido? Não, era amargo mesmo. Só amargo? Amargo mesmo, igual um fel. Vamos agora nos concentrar nessa aparição, que foi um flash, né? Foi um flash. Quer dizer, não tinha nada a ver com a história. Não. Que apareceu. Não. Você sabe quem é que apareceu para você? Sei. Quem é? A figura do Cristo. Era a figura do Cristo? É. Então se eu rezava naquela época, eu rezo muito mais. De que ele te falou? De ficar tranquilo, que eu não estou dizendo nada de graça, eu estou voltando, tranquilo. Quer dizer que hoje, que na época você não quis falar de jeito nenhum. Não, mas a verdade é essa. Então na época eu já tinha acreditado em Deus, daí pra cá, retrobou. Quer dizer, eu devia a vida a Deus uma vez, aí peguei para eu dever mais 2 ou 3. No meu que eu penso até hoje é isso. Eu até comparo essa informação. Que bacana. Quer dizer que Cristo te visitou lá. E como é que ele te falou? O que mais? O que mais que ele te falou? Eu ia ficar tranquilo, que eu não ia ficar lá não, que eu ia voltar. Daí pra cá eles começaram a andar pra lá pra cá. Mas uma vez você me falou que ele tinha falado alguma coisa do seu casamento, que ele previu alguma coisa. Não, porque eu ia voltar, ia ter muitas filhas, eu ia voltar, que tinha muita coisa para fazer aqui. Então, graças a Deus, eu voltei tranquilo. Então, o que eu dou valor à vida? Para mim, eu nasci de novo. Que eu não pensaria que eu voltaria aqui mais, não. E ele desapareceu? Quem é? O Cristo. Parece que sumiu, mesmo do jeito que apareceu assim, sumiu. Que eu estava de pé, não podia virar. Então, do jeito que ele veio, eu saí. Daí pra cá as coisas mudaram. Agora, quando a gente perguntar para você, inclusive são relatórios, foi o Cristo? Não foi. Você falou comigo, não. Não, mas foi. Foi ele? Foi, graças a Deus. Hoje, tantos anos depois, você tem coragem de dizer. Tem que às vezes a gente fica na época, fica meio assim, mas não tinha outra pessoa sem ser o Cristo me salvar daquela. Eu não acredito que tinha. E só podia ser o Cristo, que ele entrou normal, saiu normal. Se fosse um homem igual a mim, é claro que ele não ia. Ele não tinha nada a ver com os baixinhos. Não, o baixinho parece que nem viram ele, nem deu papo pra ele, nem viram. Então, pra mim, aí um momento da vida foi muito importante, o que marcou muito foi isso na época. Então, por que eu não importei de chegar aqui a me julgar como doido, que foi? Não importei, nunca importa. O importante é que eu voltei. E do que dizer, na hora de fazer a pressão, eles faziam isso de mim. Como é que na hora de lá não tinha ninguém para me socorrer? Inclusive, quer dizer, na época eu ainda falei para o Coronel Sérgio. Eu cheguei lá, aconteceu, ali em Dragona, lá perto do Latino, eu vim a pé, questão de com as pernas duras. Comprei a passagem, ninguém mexeu comigo. Quando chego aqui na cidade, a própria polícia me prendeu. Quer dizer, rodei, eu cheguei em casa, eu achei que estava em casa, que aí começou o sofrimento. Então, quer dizer, na hora que eu precisava da proteção, ninguém poderia, na hora de me bater, todo mundo quer bater. Eu na época não fica meio assim, revoltado. Bater em você? Não, que pegou assim, achou que era vagabundo, né, com aquela comerciante de peças, ele achou que era filho roubado, né? Me trataram como se fosse um ladrão. Aí eu falei, não sou ladrão não, tal. Eu comecei uns pais comigo, aí eles me levou lá no tempo perder, eu falei, não, só, você quer saber quem eu sou? Liga pro Coronel Sérgio e pergunta quem é que é, que ele já está me procurando, que eu trabalho com ele. E qual a sensação que você teve quando soube que tinha passado mais de acho que 4 ou 5 dias, né? É umas 100 e poucas horas, 100 e poucas horas, você não tinha ideia. Não, a hora que eu voltei assim lá, eu não sabia nem dia, nem mês, nem hora, não. Depois, quando eu cheguei na estrada, que eu roupei uma tagal, que eu cheguei na estrada, que vi um moço com enxada na capuz, e eu perguntei que dia que é, que ele falou comigo que era sexta-feira, me pegava domingo. Aí que eu falei, uai, então o negócio que aconteceu comigo tantos dias assim, eu não sabia nem dia, hora não, que depois me pegaram aqui, na tarde, dentro do aparelho, lá na sala, só via
no binoite era só claro, né? Para mim eu não sabia. A outra coisa que você falou comigo, uma coisa que eu queria deixar isso muito claro. O aparelho levantou o voo, você sentiu levantar. Como é que a pessoa está no elevador? É. Depois parece que ele inclinou. Parece que inclinou um pouco. Né? Subiu, depois parece que inclinou. E aí disparou. Ah não, aí subiu, inclinou e subiu um pouco e parou. Parou que eles pegaram e me tiraram me vedaram as vistas para sair do aparelho, quer dizer, eu não sei como, por quê. Aí me arrastou um pouco, aí quando me largou, que eu bati sentado, que atiraram desavedaram a vista, estava no salão grande. Esse não. Aquele salão que eu desenhei, tá bom? Tá bom. Professor de cabelo? É. Tá bom. Um salão grande, não era igual aqui, está confortável no artigo, era duro. Era duro. Era um banquinho duro. Duro, o banquinho. Uma coisa que chamou a atenção minha é aquela história que eles ficaram apavorados com a figura do Cristo lá. Não, depois que saiu. Eles foram mexendo no texto? Fui olhar o Deus, me arrebentou até o crucifixo, ficou com ele por lá, que viu que aí depois disso ficaram apavorados. Que coisa, e o texto que eu estou vendo era um texto grandão, né? Era um texto daquele de mancaridade que usava, a irmã que deu lá na nossa metal, trabalhava lá e toda tarde, 6 horas, tinha rezar o texto da capela. E eu ia, todo dia que eu ia também rezar, toda tarde, 6 horas, eu ia a frase. Ele me chamava inclusive no nosso metal até de Santinho, os outros colegas, a nossa Santinho ela vai rezar, Santinho das irmãs, Santinho do capelão. Por acaso a gente achou até um negócio que eles não tinha planejado isso, né? Mas achei uma coisa que dá muita comparação. Então você me disse, quando eu desenhei, que a boca tinha que ser consertada. É isso mesmo. Você confirma que a boca tinha um aspecto parecido de vagina? De vagina. Certo. Então, quer dizer, ela era fácil de encaixar nesse copo que eles usam lá. Aquele copo que eles usam lá. Aqui é ruim para usar. Pra você foi ruim, né? Que você, aqui, não dá. Né? Quer dizer que a tal língua deles, como é que fazia, assim, que você sentia? As palavras, uns roncos, umas coisas... nem língua dá pra ver deles, não. Fala, só mexia. Fala. Não dá pra ver. Se tinha língua, não dá pra ver. Outra coisa também interessante é o seguinte, você não viu nenhum sinal de ser de dois sexos, quer dizer, ter os homens, ter mulher? Não, lá dentro não tinha, mas igual você chega aqui hoje, você vai num quartel de polícia, hoje já tem polícia feminina, naquela época não tinha, né? Você chega no quartel, você não via figura feminina, hoje já tem, naquela época. Mas aquele mundo ali era um mundo de homem barbudo, só tinha um barbudo. Barbudo, não tinha, só até a mulher barbada. Só tinha um barbudo, quer dizer, prova não tinha nem novinho, né, que todo era barbudo. Não tinha nenhum também com aspecto de velho? Mas... Não, velho, tinha oferecido mais velho, mas velhaço, não tinha nenhum, não. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. A única coisa que ele notou que parece que esse tal de Libre, ele fez uma espécie de uma conferência cujo tema devia ser a Terra, onde ele, um terrestre vivo, era a atração principal. Aí ele olhou para a esquerda e viu, isso está muito bem desenhado, uma espécie de mural que não era fotografado, era bem desenhado, arte acadêmica. Ali você tinha espécies de animais, tinha macaco, algo parecendo onça, o tigre, o leopardo, elefante. Tinha muita coisa da África. Tinha um caminhão de frente avançada, como daqueles antigamente, mas ele não conseguiu, e um carro que lembrava o nosso antigo gordinho, mas não era o gordinho. Certo? E, mistério dos mistérios, lá no fundo do salão, tinha algo que parecia, digamos, um carro
de corrida, mas virado. Ao contrário, que tinha do lado duas seriam rodas, mas na verdade tinham lá dentro algo tipo ventiladores carenados. Tá? Mas passou o tempo, ele saiu dali, ele não soube nunca para que servia aqui. Bom, aí ele olhou mais para o lado assim, viu algo parecendo assim, umas lápides. Essas lápides que a gente vê em cemitério, de pedra lisinha, acabada. E aí uma parte sinistra. 4 cadáveres terrestres, inteiramente pelados. Tá? Um branco, moreno, forte, um negro, bem negro, forte, e 2 louros mais franzinos. Diz ele que quando viu aquilo, eu falei assim, eu vou enterrar o quinto naquela fila ali. E ele se preparou para morrer. Porque José tem um lado religioso, ele é muito católico. E rezava texto. E ele tinha se posto em volta do pescoço dele, que estava até apertando um capacete, ele estava com um terço no pescoço. Então ele começou a se preparar para morrer, começou, né? Crendo aos pais, começou. Quando o tal líder que estava falando para aquela assembleia lá, a tripulação do lado dele, né? Os capitães dele, né? Viu ele falando, eu acho que ele pensou que aquele texto podia ser algum instrumento de comunicação, dele qualquer coisa, e ele avançou furioso e tentou arrancar o texto do pescoço dele. E o texto do pescoço dele está numa foto antiga dele, você vê direitinho, tá? Das 3 Ave Marias para cima, onde começa o primeiro mistério, mas aquela primeira conta, que é um Pai Nosso, e a cruz, o cara arrancou. Aí ele olhou a conta do texto, assim, de todo jeito e tal, mas quando ele viu a cruz, eu acredito que ele tenha pensado que aquilo era um barbudo, a cruz, né? Podia ter alguma semelhança com ele, que aquela figura do Cristo fundiu a cuca geral. Porque ele passou de mão em mão, olhava, como diz, o que será aquilo, e tal, e tal. Aí eles foram mexer nas coisas dele, que aí que ele reparou que eles tinham trazido toda a bagagem dele. O soldado contou que as criaturas analisaram o conteúdo de sua bagagem, denotando certo interesse por alguns objetos. Alguns de seus pertences, sobretudo os duplicados, além de sua carteira de identidade, teriam ficado com os captores. José Antônio também conta como foi levado de volta daquele estranho lugar, que ele não sabia se estaria localizado na Terra ou no outro mundo. Um caso muito engraçado, uma das coisas que chamaram a atenção deles foi uma lata de sardinha. Eles olharam aquela lata de sardinha para baixo, para cima, tal, o que faz, tudo, botaram lá. Então eles querem o seguinte, eles pegavam, por exemplo, levam vários tipos de anzóis e vários em duplicado. Então eles comparavam anzóis. Se um era igual ao outro, eles pegavam um com uma amostra. Qualquer objeto dele que tivesse duplicado, eles pegavam em amostra. Se não fosse, eles não pegavam. Então, um toque ético, e tanta falta de ética, de pegar um pobre coitado e submeter a essa experiência. E no meio das carteiras, ele tinha a carteira da PM, sei lá, outras carteiras que tinham por aí, eles resolveram ficar logo com a carteira de identidade. Por isso que o princípio da escola falou assim, ó, cara, cadê a sua carteira de identidade? Eu disse, ficou com eles. Eu só sei que depois, vocês um dia vão ver essa cena. Já tem 4 anos que eu gravei, tá? E que é uma absoluta bomba. O Zé diz que eles começaram a discutir entre si como se tivessem
decidindo o destino a ser dado a ele. E nisto se materializou, mas os extraterrestres não perceberam uma figura com uma espécie de camisolão pardo, com um cinto de corda, tipo franciscano amarrado, cara de longas barbas, e que teria falado com ele em português. Ele não era anatomicamente igual aos outros, era alto e tal coisa. Teria dado a ele várias coisas. Isso aí é uma coisa que a gente ainda precisa dissecar, porque agora ele está mais aberto. Mas ele se recusou durante 40 anos, mais de 40 anos, de falar quem era aquela figura. Mas só sei que aquela figura falou com ele, sabe? Falou sobre a futura mulher dele, ó, você vai casar com uma pessoa assim, etc, etc, etc. Mas como você é um homem de fé, você vai sair daqui. Fique tranquilo. Certo? Eu só sei que depois que essa figura desapareceu, e que durante 40 anos ele não disse quem era, a primeira bomba foi a aparição daquela figura. Que eu vou deixar para o final. Né? Então o negócio é o seguinte. Fosse o que fosse, eles decidiram que iam devolvê-lo. Então vendaram os olhos dele e dizeram que se sentiu, ai meu Deus do céu, graças a Deus. Eles vão me levar de volta. E o arrastaram, certo? Pelo mesmo... ele teve a impressão que era um corredor, coisa parecida, e até um lugar onde ele foi sentado de novo, e quando tiraram a venda, ele estava outra vez dentro do disco, do mesmo jeito, do OVNI, né? O duplo cogumelo com vigas, do mesmo jeito. E houve a viagem de volta. E houve, de novo, a invasão de luz. Exatamente como fazendo, né? Bom, aí ele sentiu que o objeto estava descendo, né? Mas aí ele estava tão exausto mesmo, que ele desmaiou. E ele já acordou largado perto de um córrego, certo? De água cristalina. Olhou para o lado, estava a mochila dele. E aí uma coisa mais interessante, muitas pessoas que sofrem, alegam ter tido efeitos de armas paralisantes, Turíbio, por exemplo, lá desse conjunto de casos no interior paulista de Leme, por exemplo, um rapaz que levou uma rajada de um raio paralisante perto da academia, Tiago, lembrei do nome dele agora, também alegou a mesma coisa. Ele sentiu uma sede horrível, que ele bebeu 1,5 cantil e só não bebeu mais porque não cabia, certo? Parece que isso provoca uma desidratação violenta no cara. Aí ele ficou parado pensando, eu acho tão engraçado, eu morri de rir quando a gente contava ele. Ele falou assim, e aí o que você fez, Antônio? Eu resolvi pescar um pouquinho. Sabe? Mas aí ele viu que ele estava num lugar bem diferente de Fidalgo, né? E perguntou. E ele, vocês imaginam, num calção amarelo de couro cru? Você imagina assim, você depara com a figura no meio da estrada, um cara sem camisa, de calção amarelo de couro cru, entendeu? Uma touca de meia na cabeça, barbado, certo? E carregando um pacotão, né? Diz que os meninos começaram, é o doido, certo? Aí isso que ele parou e resolveu assim, menino, que dia que é hoje? Aonde é que eu estou? Ele falou assim, olha, para lá é Vitória, para lá 32 quilômetros
Não, ele estava a 32 quilômetros de Vitória. E a estrada ia para Colatina. Aí ele foi caminhando, carregando aqueles trajes dele, olhou a carteira, viu que tinha dinheiro, eles não tinham pago. Eles apanharam, acho que uma nota qualquer dele lá, entre as notas de dinheiro, com uma amostra também, que era mais de uma, né? Então ele chegou a uma estação, tomou o trem de volta, né? E aí nós voltamos ao fim da história. Se aquele guarda não o tivesse detido para averiguação de suspeita de roubo de fio de telegrafo, jamais eu estaria contando essa história. Mas agora chegou a hora de dizer quantas bombas que eu já falei? Várias, né? O copo, etc. Um grande amigo meu, que por sinal você já entrevistou, engenheiro aeronáutico, René Renati, formado pelo FMG, que é uma das figuras mais ousadas que eu conheço, sabe? O Brasil precisava descobrir esse cara. Ele me telefona, de repente, Alberto, o caso do soldado. Mas o que, René? Cara, Scientific American, eu não entendi nada do caso do soldado do Scientific American. Aí me explicou. Tinha saído no Scientific American especial sobre teoria da relatividade, né? E uma das coisas que estavam lá é que Einstein previa que próximo, durante a transição, a teoria, a relatividade respeita a luz como a maior velocidade que se consegue no universo. Mas de qualquer forma, ao se aproximar da velocidade da luz, as pessoas começariam a ver as coisas cada vez mais claras, até um ponto em que não veriam mais nada. Que tal? Mas tem mais. Ele teve a impressão de que a experiência tinha durado horas e constatou que ele estava naquele lugar do Espírito Santo 5 dias depois. Portanto, houve dilatação do tempo. Certo? Agora, uma coisa interessante é que se o cara viajou próximo à velocidade da luz, era para ter havido dilatação da massa também. E em momento algum ele teve a impressão de ficar pesado, entendeu? Então a impressão que eu tenho, eu sou um professor de física, sou um licenciado, não sou bacharel, doutor, não. Mas fica aí uma coisinha para vocês aí, é o seguinte: por que ele não sentiu nada que parecesse dilatação de massa quando houve dilatação de tempo e houve essa questão de ver as coisas claras a ponto de dizer que parecia que a gente estava viajando dentro de um fogo que não queimava? Um pouco antes, uma turma da PM, e a gente foi lá, não era tão assim, mas tinha gente assim, parece que até um auxiliar, um ex-auxiliar do governador Lauro Natel, estava nessa turma. Eles levaram uma câmera de 16mm ou de 8mm com um filme Dia Direct, de 100 aço, e eles foram lá para Fidalgo, no mesmo lugar, porque souberam que estava aparecendo alguma coisa. Eu não estava lá nem nem nada, mas voltaram petrificados, porque eles viram o Ângelo Leodoro dos Santos, pode confirmar essa história, mas acho que ele e um caro amigo que hoje é médico e aposentado, Alcibiades Schmitz de Castro, tá? Acho que estava também junto.
Então é o seguinte, lá pelas tantas, eles tiraram assim, cenas do lugar, a lagoa do sumidouro, que está um pouquinho para lá e tal, aquela experiência inicial com a câmera, mas lá pelas tantas apareceu uma coisa do tamanho da lua cheia, entendeu? E eles nervosamente conseguiram fixar esse filme. Eu tive o privilégio de ver esse filme. E várias pessoas ficou no Louvre, todo mundo viu. Só que esse filme tá por aí. Eu não sei, que ninguém sabe, mas que foi registrado. Mas, pela segunda vez da minha vida, eu teria uma experiência. É que, algum tempo depois, esse grupo e mais uma série de pessoas, inclusive eu não me lembro se era coronel ou acho que era capitão Egídio Benício, já faleceu, o Ladislau Procópio, que era fotógrafo da polícia militar, da polícia técnica, né? Que era tcheco, né? Naturalizado brasileiro, o biólogo Alcide Schmitz e outros. Nós fomos acampar lá. E eles estavam assim, sabe aquela de curtir a coisa, não estavam. O Ângelo e o biólogo, daqui até o acampamento, os dois brincavam, e eu, naquela minha atitude, eu então entrei numa, disse, gente, a gente tem que se concentrar. Porque se aparece uma coisa diferente, você está aí brincando, né? Você vai pegar. E isso teve um prêmio, mas logo em seguida uma decepção. É que nós ficamos ali e dividimos o céu usando um processo que é usado na aeronáutica. 12 horas à frente, 6 horas atrás. Então a turma se postou mais ou menos assim, em forma circular, assim, luz a tantas horas, todo mundo olhava para lá. Nós começamos a ser paquerados, como eu sei, por pontos luminosos. E eles vinham em intervalos mais ou menos de uns 10 minutos. No princípio, nós pensamos que eram meteoritos. Mas de repente, aqueles meteoritos começaram a ficar frequentes demais. E teve uma hora que um meteorito parou, veio o outro e os dois seguiram juntos. Então não era meteorito. E eu estava começando a experiência mais fantástica da minha vida. Bom, passava para cá, passava para lá, e eu com a máquina carregada com filme Fujichrome de 100 asas. Certo? Mas eu nem me atrevi porque estava pequeno demais, o negócio passava com uma velocidade espantosa. Aparece se deslocando majestosamente no horizonte algo com o brilho da estrela Vênus. Mas de repente a estrela Vênus, né, que o pessoal gosta de falar muito que é Vênus, ela soltou um filhotinho. E esse filhotinho veio nos paquerar. Esse filhotinho veio nos paquerar. Aí me deu na cabeça, eu não sei onde eu tinha lido isso, que uma das formas de se comunicar com outras inteligências seria através da matemática. Porque essas constantes, para nós, seriam também conhecidas por eles. Aí eu pensei assim, quadrados, 1, 4, 9, 12, não, fica complicado. Aí eu pensei no pi, né? Então eu peguei um lanternão grande, apontei para cima e usando pisca-pisca, né? Eu fiz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O objeto tinha parado bem no zênite. Quando eu dei a segunda ou terceira piscada com os números pi, né? Eu torci para eles perceberem que tinha uma vírgula depois do 3, como é que ia colocar, não faz 3. Ai, o negócio começou a fazer um ciclo perfeito.
em cima da gente. Aí eu sinalizei aleatoriamente. Mostrei, aí a resposta foi como quem diz, não entendi. Então eles fizeram pirueta maluca, como quem diz, não estou entendendo. Aí eu fiz de novo. 3, 1, 4, 1, 6. E ele voltou a fazer assim. Infelizmente, eu não sei porquê, isso não foi divulgado. O optou por divulgar isso. Mas agora estou contando para você, porque eu achei uma cópia do relatório original, eu digitalizei e tenho mandado para pessoas. Mas, gente, é a hora que a gente arrepia todos os cabelos e quer aqueles também. É impressionante, você olha assim, meu Deus do céu, essa coisa não é desse mundo. Já passou tanto tempo, você nunca falou para nós quem era aquela figura que apareceu para você e disse que você seria libertado, que sua fé tinha se salvado e outras coisas mais. Bom, vou dar uma de ator aqui. Foi mais ou menos assim. Eu até choro de lembrar. Mas foi o Cristo que apareceu para mim. E a família dele não sabia de nada não. Todo mundo em volta, esposa, filhos, cunhados que tinham vindo dele. Todo mundo começou a chorar. E eu também. Aí eu perguntei para ele, essa foi a melhor da história. Eu perguntei para ele, Zé, por que você não falou com a gente? Bem, a gente desconfiou que tinha a ver com isso, com Cristo. Ele falou, você é doido? Imagina, ele já estava achando louco, que eu era doido, porque falei que o disco voador tinha me levado. Se eu falasse que além do disco voador me levar, né? Eu também tinha visto Jesus Cristo, aí eles me internavam, sabe? Eles aí me internavam. Gente, né? E depois a gente conversou muita coisa, inclusive eu expliquei certas coisas para ele, e essa entrevista é muito longa, sabe? Mas nenhuma das coisas que saíram aí ultimamente se compara ao que eu tenho guardado, que isso trouxe para mim uma profunda lição. Que muitas vezes um caso tem que ser acompanhado anos e anos,